nunca sentiu ciúme na vida. Então, hoje estamos aqui, eu, Miquela Reis, Elane Bedin e o Wagner Borges, todos nós analistas em formação pelo Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, o IGEP. Gente, se eu troquei, não reparem, nuvem mental da menopausa, faz parte. Mas nós estamos aqui para falar sobre os ciúmes, né? Os ciúmes é algo que é um sentimento humano. Diria que é um dos primeiros sentimentos que a gente sente na vida, né? Desde lá de pequenininho, mas isso eu vou deixar para a Elaine aprofundar. Mas ele é um símbolo também, né? O que que o ciúme pode estar representando? Né? Uma necessidade, um medo, uma insegurança. Ele pode estar representando talvez um trauma, né, de infância, alguma coisa, alguma ferida que está marcada no nosso coração. Então, assim, cada um de nós pode expressar um ciúme num nível patológico ou num nível saudável, né? Porque o ciúme é um sentimento humano. Ele faz parte. Então, todos nós podemos acessar esse sentimento. E aprender a reconhecê-lo também é importante. Eu acho que é, inclusive, saudável, que aí é um alerta, né? Porque se o ciúme começa a ficar demais, a gente começa a ter questões ali, a prejudicar relações, a gente precisa estar olhando, tá trabalhando isso em terapia, tá? Então, assim, a gente vai trazer uma reflexão para vocês sobre o ciúme. Né? Até que ponto ele é positivo, até que ponto ele pode se tornar patológico, quando eu vou precisar olhar para isso de uma maneira mais, né, contundente. Talvez ali tenha alguma questão que eu preciso trabalhar, que não é o ciúme, né? O ciúme pode ser uma projeção de alguma coisa que é minha. Então a gente vai aqui trabalhar essa questão para vocês refletirem, que a ideia é a gente trazer reflexões aqui com esse Agora Jung, que é a proposta desse grande podcast. Wagner, me conta um pouquinho da etimologia da palavra, do que você trouxe para a gente sobre o ciúme. Pois é interessante quando você falou no finalzinho que às vezes o ciúme pode ser fruto de uma projeção, porque a origem da palavra é grega, né, do antigo grego é zelos, ou seja, ciúme e zelo são irmãos. Eles nascem juntos da mesma palavra. Zelos no grego antigo queria dizer fervor, ardor, emulação, ou seja, é algo no outro que me admirava tanto que eu queria me aproximar daquilo. Essa era a ideia de zelos, né? Com o desenvolvimento e enfim, a exportação da palavra, digamos assim, para outras culturas, como a latina, a palavra virou zelume, zelume. E aí daí veio todo o desenvolvimento até chegar em ciúme. A questão toda é que nessa busca por encontrar no outro também, talvez que há um pouco de mim, né? Quando você pensa na questão projetiva, você tem várias questões. Você tem o zelo propriamente dito, que tem a ver com cuidar, e tem o ciúme, que é uma forma de cuidar, mas já um pouco temperada com aquela noção de posse, né? Se a gente for analisar. Porque, de alguma maneira, você, pensando naquela dinâmica clássica do Jung, né, de que amor e poder são pares antinômicos, e aí é importante pensar, porque muitas vezes a gente fala, eu vou só ser o amor, não tem como, né? Se eles são pares de opostos, você, quando ama, tem posse. Relação sempre vai cair um pouco nisso. Então, como é que eu faço para me equilibrar, né? Então, eu acho que a dinâmica de, né, de poder e amor aqui vai de novo falar muito alto na nossa conversa, porque geralmente quando o ciúme perde ou extrapola as suas dimensões, é porque está faltando zelo, não só com o outro, mas consigo mesmo. Está faltando o tal do amor próprio. E eu não sei se isso ecoa ou tem a ver com o que a Elaine vai trazer agora um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento do ser humano, né, desde a infância, e esse sentimento que está presente desde os primeiros momentos. Claro que ele vai cada vez mais florescendo, né? E aí eu queria que a Elaine falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão na criança, né? O ciúme, como é que isso se desenvolve. O som. Já esqueci desse som aqui. Oi, gente. É muito bom estar aqui com vocês, ainda mais com pessoas que gostam tanto de assuntos e de temas diferentes, né? E esse tema de ciúmes vem bem de encontro a tudo aquilo que, ao longo dos anos, eu fui aprendendo com as próprias crianças, né? E quando você trouxe esse tema, Miquela, ontem
eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, ciúmes? Sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? E é nítido, né? Lá atrás, quando eu fui professora, eu lembro muito, eu sempre fui professora de séries iniciais. E eu lembro muito que na hora do intervalo, na hora que eu sentava para brincar com as crianças, que eu fazia roda de conversa, então eu estava aqui com um livro na mão e eu fazia roda de conversa. Geralmente era o quê? Umas 20, 21 crianças em sala, e nós sentávamos para bater papo. E quando eu sentava ali, acabava a história, ia levantando a opinião de cada uma, elas, elas se colocavam e traziam o pensamento delas, lógico que sempre vinculado ao tema, e muito simples, né? Era muito instintivo, porque as crianças, elas são instintivas, de pequenininhas, né? E começa lá naquela relação de bebê com esta mãe. E eu lembro que elas vinham de encontro a mim e elas falavam assim para mim, Pro, deixa eu mexer no seu cabelo. Daí eu sentada, falei, claro, pode mexer. E eu lá, daí elas vinham, Pro, eu trouxe uma escova. Posso pentear o seu cabelo? Vinha outra. Falei, claro. Daí vinha outra. Quando eu via, tinha assim, ao redor de umas 6 crianças, assim, tudo em cima de mim, me beijando e mexendo tudo. E entrava assim as coordenadoras, as outras professoras, o que é isso? Falei assim, é isso, gente. E é este vínculo, né? Esse instinto da criança que ela é construída lá desde pequenininha. E esse vínculo que ela constrói comigo, essa aproximação que também é uma relação de ciúmes, se uma pode, a outra também pode, né? E para onde vai levar tudo isso, né? E o Winnicott, ele fala um pouquinho dessas primeiras experiências emocionais profundas da criança, que é feita como? Com a mãe, desde que ela nasce, né? Quando o bebê começa ainda de uma maneira assim, como eu falei, é muito instintiva, muito primitiva, quando ele olha, quando você está com aquele bebezinho assim no colo, e você olha, e aquele olhinho, e é mágico esse contato, né? Só que para o bebê, essa figura que está ali amamentando, que está olhando, que está cuidando, é só dele. É exclusivamente dele. Não existe outro mundo a não ser essa relação primordial, também como diz o nosso Jung, né? Só que aí também o que acontece? Diante disso tudo, diante dessa relação simbiótica, porque é uma relação simbiótica, do bebê com a mãe, que ele constrói esse mundo, ele não consegue ver nada aqui fora. E, de repente, o que acontece? A mãe não pode ficar o tempo todo ali com essa criança. E daí vem o quê? Essas inseguranças afetivas. Porque surge quem? Surge um outro. E é normal. E o outro na psique, na nossa psique, é o quê? É o inimigo, é a ameaça. E como nós vamos lidar com isso, né? E o Winnicott, ele fala muito desse objeto transicional, né? Que é um dos pontos principais da teoria dele. E nessa relação também com a mãe, precisa existir esse objeto transicional. Porque sempre, se não existir esse objeto transicional, esse ciúme vai vir de uma maneira negativa. E ele tem que expressar essa raiva, essa inveja de uma maneira positiva também. Ele tem que expressar todos esses sentimentos para ele entender tudo isso. Porque o ciúme, ele é saudável, gente. Não, Elaine, não é. É saudável, sim. Porque é aí que vem aquela motivação, né? Essa raiva, ela pode ser motivadora. Quando nós vamos levar isso para a criança de pequenininho, ela tem que ser motivada para algo, ela tem que sentir aquele desejo para alcançar alguma coisa. E no desenvolvimento emocional da criança, é esse o percurso. O ciúme, ele é saudável, ele só não pode ser
como que eu posso falar? Nesse desenvolvimento da relação com a mãe, se esse ciúmes, essa raiva, tudo isso não é entendido desde pequenininho, ele torna-se dependente desta mãe. Sim. Eu estava pensando nisso, Elaine, quando você falou, é, principalmente, porque assim, a gente vive, né? A gente que é mãe já passou por essa experiência de assim, você tá brincando com outras crianças, aí o seu filho vê que você tá dando atenção, ele corre, meu filho fazia isso. Não, é minha mamãe, do tipo assim, sai pra lá que essa mãe é minha, vai brincar com a sua. E aí eu ficava, né, assim, você vai levando, vai brincando, vai. O negócio é que tem um lugar de vaidade dentro da gente também, de pensar assim, ai, nossa, olha, meu filho veio aqui e tal. Só que eu fiquei pensando e transportando essa ideia para o casal, né? Quantas mulheres entram em relações, porque a gente está falando aqui da construção do ciúme como um dos primeiros sentimentos, né? Que a criança vai expressar a emoção, ela vai expressar como ela está se sentindo, e a criança não sabe nomear, ela não sabe dar nome, ela vai expressar através do corpo, através da pirraça, através da briga, do choro, às vezes mordendo, de algum jeito ela vai expressar. Só que isso, gente, a gente leva para uma vida inteira, né, Elaine? Você vai transportar essas vivências lá da primeira infância, desse processo de construção e desenvolvimento psicossocial, para o resto da vida. E quantas de nós não caímos nesse lugar? Gente, vamos ser sinceros, todos nós aqui, em algum momento, algum parceiro, alguma parceira chegou, ai, nossa, eu tô com ciúme, e deu uma coisinha no nosso coração, do tipo assim, nossa, que legal, o fulano tá com ciúme, né? Como se isso nos alimentasse. Nossa, olha, ele gosta de mim. E aí você faz essa relação do gostar com ciúme. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o ciúme é igual você está trazendo, né, Elaine? Ele é saudável, sim, mas a gente tem que prestar atenção no ciúme que está chegando, como que ele chega, como que essa pessoa expressa esse ciúme. Eu não sei o que que você acha, Wagner, na perspectiva, assim, mais masculina, de como você sente isso também, assim, complementando as ideias que a gente está trazendo. Eu acho que vocês foram muito bem. O que a Elaine trouxe é importante. A gente não pode esquecer que o Jung fala que a primeira projeção de ânima, e para quem não conhece, a ânima seria o lado, muito simploriamente falando, o lado feminino do homem, né? Que geralmente, ou na verdade, se encontra inconsciente em boa parte, né? Tem aspectos conscientes, mas em grande parte é inconsciente no homem. A primeira projeção desse lado feminino é na mãe. Então, geralmente a construção, por mais que o pessoal bata um pouco na ideia da parentalidade, a verdade é que não dá para fugir. A gente tem uma construção gigante a partir da referência dos nossos pais, né? Eu costumo até ver, às vezes, séries que falam um pouco de história de criminosos, e não é raro que haja algum problema de ordem parental ali grande, né? E geralmente, quando são os homens, tem relação com a mãe. Tem relação grande com a mãe, algum sentimento, não culpando a mãe, mas sobre como ele interpretou as vivências com essa mãe. Então, é muito importante isso que a Elaine trouxe, porque a primeira forma de estabelecer um vínculo de amor, né, não só dos meninos, mas também das meninas, mas aqui falando mais especificamente dos homens, é com a mãe. Então, como é que isso vai se dar? Como é que essa projeção é feita, né? Ele foi educado para lidar com uma mãe que, aos poucos, como diz o próprio Winnicott, foi suficientemente boa e não excessivamente boa, no sentido de deixar com que ele entendesse que ela tem a vida própria, que ela não é só uma mãe, ela é uma mulher, que ela precisa de liberdade, né? Como é que foi a participação do homem, do pai, que muitas vezes a gente tem uma epidemia de abandonos paternos no Brasil, que é um problemaço, porque fica mais difícil ainda para a mulher fazer esse papel, né? De virar uma mulher também para o filho conforme ele cresce, porque em algum momento essa ruptura acontece, né? E como a gente costuma dizer, e a própria Simone traz muito, tem uma hora que o camarada, quando vira homem, ele precisa se relacionar com a mãe terra, com a mãe maior, com a grande mãe, e não mais com aquela mãe. Aquela mãe virou. Claro que vai ter ainda um vínculo, alguma coisa parecida, mas não vai ter mais. E o que eu acho que a gente vê muito hoje, explodindo, né, infelizmente, em casos de violência contra a mulher, é realmente um problema sério no processo de construção dessa personalidade masculina que não aprendeu, como a Elaine colocou muito bem, o camarada fica eternamente dependente dessa figura feminina. No fundo, ele é super frágil. Sabe por que que ele ataca? Porque, no fundo, ele não quer entrar em contato com a fragilidade que aquela força feminina revela dele. Aí ele ataca.
para se proteger. Essa é uma leitura que eu tenho. Ele ataca para se defender o tempo inteiro. Eu acho que, a meu ver, essa é a dinâmica psicológica. Ele não é capaz de. Porque forte é aquele que encara a própria fragilidade e acolhe, né? Então, esse cara não é capaz de acolher a própria fragilidade e acolhê-la. Então, o que ele faz? Ele ataca aquela que revela, aquela que denuncia a própria fragilidade. A gente tem muito disso. A gente tem um clássico da nossa literatura, que é o Dom Casmurro, né? Que é todo ele narrado em primeira pessoa, ou seja, o Machado de Assis é genial. Deixa eu só colocar aqui para carregar, que acabei de ver que está dando uma. Nossa, mas eu achei que- genial essa sua fala, viu? É, Genial. é, então, é muito louco pensar no Bentinho, né? O texto é todo narrado em primeira pessoa, tudo pela perspectiva do Bentinho. Eu lembro que uma vez, quando eu era moleque, foi feito na escola um trabalho de, como se fosse um julgamento. E eu entrei como o procurador, o cara que acusava a Capitu de ter traído. E eu lembro que eu tive que defender lá os meus argumentos e tal, e nunca eu podia ter certeza daquilo, mas na época eu me convenci, claro. E hoje, fazendo uma análise retrospectiva, tem ali, como o próprio Bentinho é o narrador, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas é a ideia de uma desconfiança permanente do Bentinho em relação à Capitu, de que ele teria sido traído com o melhor amigo e que o filho dele, o Ezequiel, não era dele, porque quando o menino nasce, pouco tempo depois, as feições dele lembram a do amigo do Bentinho, né? E aí, enfim, a vida dele degringola, ele, né, o relacionamento não vinga, e esse camarada se torna um camarada rabugento, casmurro, que a palavra vem daí, de Dom Casmurro, né? Que em grande medida ele não foi capaz de lidar com o poder daquela moça livre, daquela mulher livre que era a Capitu. A Capitu era um negócio, né, muito poderoso talvez para ele, porque ele queria quem? Uma mãe totalmente devotada e dedicada, e ele não encontrava isso no vínculo que ele estava estabelecendo. Então, é interessante porque isso é uma história que talvez remeta aos primórdios da humanidade, né? Essa relação de posse e domínio. Aí volta para a questão inicial, né? Volta para a questão inicial do que eu falei do poder e do amor, que geralmente quem tem um ciúme patológico tem pouco amor próprio, tem pouco zelo consigo mesmo. E se tivesse mais zelo consigo mesmo, ia dar mais liberdade para outra pessoa. Não é uma coisa fácil de equilibrar. A gente é tomado por emoções o tempo inteiro, a gente sabe disso. Mas, enfim, falando nessa, eu vejo dessa forma, eu vejo muito dessa violência masculina desenfreada numa incapacidade de lidar com a própria fragilidade. E ele projeta essa fragilidade no feminino e ataca esse feminino como se ao atacá-lo eu estou me protegendo, porque ele vê essa fragilidade como, na verdade, uma força tremenda, né? Ele não consegue ser íntimo dela. Mas é difícil, né, Wagner? É muito difícil, né? Eu fiquei aqui pensando. E o bebê, né, trazendo um pouquinho, porque existe muitos lados aí do que você trouxe, é difícil se a gente for pensar em amar sem possuir. Já pensou? Na infância, na adolescência, vai, vamos trazer isso para a adolescência. Como assim? O amor está ligado à posse, né? Esse lado aqui, essa pessoa que está se relacionando comigo é um objeto, e este objeto é meu, né? Como que ele vai entender que o amor ele pode ser compartilhado? Como que ele vai viver todo este objeto sabendo que ele pode, esse objeto está com ele e que ele pode transitar com ele e com os outros? Não. Sabe o que acontece? Ocorre uma desintegração emocional, vai tudo por água abaixo. É por isso que é o esforço, né, Elaine? É o esforço diário de autoconhecimento. Não é que eu vou, eu cheguei num ponto, né? Atingi aqui, né? Como diz alguns, individuei, né? Aquela coisa absurda, porque ninguém nunca né? Individuei. Né? Não, filho. É todo dia de manhã você vai ter que fazer um esforço, porque a vida vai te apresentar situações em que você vai ser desafiado a lidar com esse fluxo emocional gigante. E é por isso que é importante saber viver na dúvida, né? A obra, o Dom Casmurro, deixa todo mundo na dúvida. A verdade é essa, porque está narrando sob a perspectiva do Bentinho. Se fosse narrado em terceira pessoa, ele teria que tomar um fim, teria que tomar uma decisão, mas não. Então ele deixa o tempo inteiro na dúvida. O fato é que nós temos de aprender a história do ego forte no mundo junguiano, é a ideia de um ego estruturante, ou seja, flexível, que se adapta, né? Então, o que que isso significa? De uma forma muito grosseira também, que não dá dimensão de tudo,
saber lidar com a dúvida. Então eu tenho que viver com a desconfiança. Eu tenho que viver com a dúvida. Eu tenho que ser capaz de lidar com isso, porque o tempo inteiro eu nunca vou ter certeza do que o outro está fazendo, né? Muito louco. Eu tenho que aprender a lidar com a escolha do outro. Será que o outro quer ficar comigo? Se ele não quiser. E se ele quiser? E se ele tiver na dúvida? E se ele de repente se fragilizar, né, na relação e ir para uma relação fora? Que eu vou matar a pessoa? Como aí? Né? Então, antes eu tenho que fazer um esforço tremendo para ser capaz de lidar com a dúvida e com a desconfiança que nós não conseguimos nos livrar dela. Mas Então, essa virada que você trouxe, Elaine, sabe, assim, sobre a posse, é fantástica, porque, assim, talvez essa é a grande questão, o grande nó, né? A ideia de posse que se estrutura no indivíduo, que você acha que o outro é seu. Então, se o outro é meu, eu também posso lançar mão de estratégias não muito saudáveis, né? De violências, né? Gente. Eu lembro que eu tive um namoradinho assim, bem novinha, naquela coisa bem de adolescente. Cara, eu ia para casa de uma amiga, ele aparecia na sequência. Eu ia para não sei onde, o menino aparecia. Eu falei, gente, eu não podia mais ser eu, não podia mais ter vida, porque eu acho que a insegurança era tão grande que, né? E eu falei, não, chega, né? Terminei, a gente era muito novo, né? Inexperiente, faz parte, acho que, do aprendizado da adolescência que você trouxe, né, Elaine? E os primeiros contatos, os primeiros construções que a gente vai fazendo, principalmente mais pro lado de fora, né? Não dentro da nossa família. E dentro, às vezes, da família, gente. Olha, uma das histórias bíblicas mais dramáticas, é o ciúme o ponto de questão. Caim e Abel, né? Caim e Abel era competição ou era ciúme? Né? O outro um vai lá e mata o outro. Tipo, não, pô, peraí, eu é que quero ser, né, o filho desse pai. Não, eu é que quero ser o filho desse pai. Então, assim, o ciúme não é só nas relações, é em todas as relações. Às vezes a gente tem ciúme até da professora, tem ciúme do amigo, e tem uma amizade que você começa, nossa, quando você vê, você tá tendo ciúme, você tá sentindo alguma coisa estranha ali, quando você para pensar, nossa, eu acho que eu tô com ciúme da minha amiga. Não acontece isso também? Então, assim, acho que permeia todas as relações. Mas é isso que o Wagner trouxe. Cara, vamos trazer para reflexão. Todo dia você está matando o leão, todo dia você está encarando suas questões, você volta lá, você pensa, não, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. E é uma coisa que eu trabalho bastante. E aí, a pessoa que é função pensamento, coitada, ela está vendida. Gente, a função pensamento é o mais prejudicado se a gente pensar de todas as funções psíquicas do que o Jung fala, porque ele tem uma dificuldade imensa de reconhecer sentimento. Então, para a função pensamento, e eu posso dizer isso porque eu sou uma função pensamento, a gente tem que ficar trabalhando um pouquinho mais, sabe assim? Você tem que ficar, tudo bem, deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. E eu levo um tempo maior de processamento, o meu download é mais lento. Emocional, né? Eu acho muito engraçado. E aí você vai entendendo que você é assim, você vai aprendendo a viver e a trazer as outras funções psíquicas para jogo para te ajudar. Tipo, ô, intuição, me ajuda aqui para ver se colabora Mas com é a minha situação. difícil, né, Miquela? É muito difícil, quer dizer, e você é uma pessoa que está em dia com a sua análise, está em dia com a sua supervisão, é dizer, você é super atenta a isso. E no dia a dia? E as mães que nós recebemos, né? Acho que vocês também atendem, assim, mais assim, jovens também. Eu recebo muito aqui na clínica. E quando elas me colocam algumas relações, eu vejo também, Wagner, você trouxe esse jovem saindo de casa, né? Mas eu vejo também aqui uma espécie de uma triangulação, sabe? Uma triangulação da criança com a mãe, com este pai. E uma dependência extrema desta mãe com este filho. E o pai aqui. E qual é o meu papel aqui? Dar voz para este pai romper esta relação, para aí esse masculino, como você trouxe, Wagner, dar vazão. Porque senão essa relação simbiótica é tão grande, a mãe não percebe, a criança ou o adolescente muito menos, e daí fica aquela relação de posse, né? E essa criança,
este menino, pode ser esta menina também, mas acontece muito homem nessa relação homem-mulher, mãe e filho, ele vai carregando isso lá para essa adolescência e vai construindo essa relação com o outro da mesma forma que ele constrói com a mãe. Só que a mãe, inconscientemente, ela cede e ela vai abrindo espaço para este amor, essa relação simbiótica e este filho que precisa de uma constante validação. Esta mãe vai validando essa relação possessiva e vai construindo e vai fortalecendo essa relação extrema. Já pensou quando este adolescente ele cresce e vai construindo esse tipo de relação com a relação homem-mulher? Da sua primeira namorada, como é que fica? Será que essa namorada vai fazer tudo isso que essa mãe construiu? É difícil, gente, é muito difícil. E às vezes é comum até a mãe sentir ciúme da relação do filho com o pai, né? Ou da filha com o pai. Ela sente ciúmes, né? Porque ela não, ela é como se ela perdesse um pouco do protagonismo, que a maternidade traz uma coisa muito protagonista para a mulher, né? Ela passa a ser, vamos dizer assim, a grande bola da vez. E aí quando o pai entra, se a mulher também não estiver bem trabalhada nessa questão, vem o ciúme ali, né? De, poxa, peraí, meu marido tá aqui chegando, ou meu esposo, ou meu companheiro, seja quem for tá aqui, nossa, ele também tá participando, então eu tô perdendo espaço. Então tem uma coisa de posse também da própria materno, né? Então, assim, a mãe precisa também trabalhar isso internamente para que ela alimente de maneira positiva essa contrapartida, essa projeção que vai de um para o outro, essa transferência e contra-transferência que acontece nessa relação que é simbiótica no início, né? Então, para romper esse ciclo, eu acho que todos crescem, né? Aí por isso que a parentalidade é importante, a terapia, às vezes, até da família é importante, né? O que você acha, Wagner? Você completa das ideias Não, que a gente levantou. eu concordo totalmente. Eu acho que o que a Elaine trouxe, o papel do pai, né, grosseiramente falando, Sim. é realmente ser o parteiro dos filhos, né, para a vida adulta. Ele vai entrar ali a partir mesmo da pré-adolescência, da adolescência, de uma forma mais importante. E a gente tem um problema sério no Brasil de abandono paterno. Então, as mulheres estão tendo que, né, pegando até um pouco do gancho da Emma em Ânimos e Ânima, ela fala que ao longo do tempo as mulheres têm incorporado muitos atributos, até conscientemente, do masculino. Isso é importante. Deixar claro para todo mundo que homem e mulher são masculino e feminino. É, né? Então, não tem essa ideia de os homens são só masculino e as mulheres são só feminino. Todos nós trazemos, independentemente do gênero, as energias masculina e feminina. Então, é possível que as mulheres consigam uma adaptação para fazer até esse papel, às vezes, de parteira do próprio filho depois, né, de um determinado momento. Mas é legal você ter ajuda, né? Porque haja, você tem que se desdobrar em 400 para conseguir dar conta de tudo. Então, quando a Elaine traz isso, né, pensando na dinâmica do ciúme, até o que você falou, Miquela, da mãe, esse ciúme é muito doido, porque a mãe é um arquétipo, né? Claro que tem um complexo naquele sujeito. Se eu me identificar com aquilo o tempo inteiro, ferrou, porque eu sou, né, como diriam os gregos antigos, as intenções, aquilo que me atravessa em termos de pensamentos e sentimentos, são dos deuses. Eu sou um ser humano. Como ser humano, eu preciso dar às intenções divinas uma realização humana. Então, eu sou só instrumento dessa realização. Se eu me identifico com o arquétipo da mãe, eu cometo a hubris, que era o maior pecado que um grego poderia cometer. Porque aí realmente eu vou estabelecer uma relação devoradora com os meus filhos. E a mesma coisa acontece com aquele pai que não deixa o filho ser protagonista da própria vida. Ele quer dizer para o filho o tempo inteiro que o filho tem que fazer da própria vida, né? Então, pô, como é que é? O filho vai sair, mas não é ele que está saindo. Na verdade, é um clone do pai, o que também prejudica. Isso também é um pai ciumento. Ciumento do quê? Ciumento do próprio status que ele adquiriu e que ele não quer ter rival. Então, tem várias formas de expressão desse ciúme na relação parental propriamente dita que a gente não pode ignorar, né? E tem muita gente sofrendo com uma dificuldade grande hoje, a meu ver, pelo menos pela minha clínica, com o processo de amadurecimento. Então, você vê muita gente, às vezes com 30 anos, que viveu ou que está vivendo aquilo que, em tese, ao longo da história, dos estudos psicológicos e até antropológicos, a gente vive ali por volta dos 16, 17 anos,
O camarada está vivendo com 30 porque por alguma razão não conseguiu sair, ficou preso. Ou porque faltou alguém para ajudar nesse parto, ou porque de fato ficou preso. Então, tem várias, é difícil a gente julgar, né? Psicologia é a ciência do indivíduo. A gente aqui fala de uma forma genérica, mas é importante deixar claro: não dá para a gente querer se colocar dentro de um padrão coletivo o tempo inteiro. Esse padrão faz parte, mas a gente, cada um é cada um, tem que analisar o contexto. É por isso que a análise é importante. O camarada vai para o set, ele vai ser analisado dentro do contexto, do próprio contexto. É o próprio mito dele que está em questão. Não é mais nenhum, é isso que importa. Então, a gente vive em uma sociedade que tudo precisa de uma validação coletiva. A psicologia não. A psicologia, a validação é a sua. Você precisa entender a tua dinâmica, o que está acontecendo, e o projeto de vida é seu. Então, suas relações de ciúme, posse, amor e posse estão intrinsecamente associadas a isso. E o que a gente faz, né, da análise, entre outras coisas? É, de alguma maneira, contribuir para que a pessoa consiga enxergar nela amar a si mesma, na sua completude, sombra e luz, né? Esse é o grande desafio, porque isso vai diminuir o ciúme. Que quanto menos eu consigo me amar, mais eu vou projetar no outro a obrigação de me amar e cuidar de mim. E aí, quando o outro estiver indo embora, eu vou ficar louco para segurar e não deixar ir. Por quê? Porque aquela pessoa que está me salvando. O ciúme é muito louco, né? Olha só como é. Pensando na origem da palavra, de zelo, que vem a ver com fervor, ardor e emulação, ou seja, que é você aspirar alguma coisa que você encontra no outro, exatamente, está muito associado a isso. Nossa, maravilhosa essa análise que você trouxe, Wagner. Assim, é porque elas vão se complementando, né, gente? E a gente vai vendo que o ciúme é uma cebolona com muitas camadas. Então, quando você começa a trabalhar essa questão, você está falando de posse, de autoamor, de cuidado, de relações parentais, de desenvolvimento da personalidade, que é um livro de Jung muito importante para quem está começando a estudar. Vale a pena ler, viu, gente? Porque ele fala, pai e mãe, a parentalidade ensina pelo exemplo. Então, nas relações que a gente estabelece com pai e mãe, a gente vai projetar muito da forma como a gente se comporta em relação ao outro, à nossa vida, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, né, para essas relações familiares. Como essa pessoa se construiu como ser humano, né, Elaine? Isso é fundante, né? Todos nós nos fundamos numa família, ou a ausência da família, porque às vezes é isso que o Wagner trouxe, os pais ausentes, né? Estão deixando mães sobrecarregadas, com burnout, cansadas. E essa mulher trabalhando, tendo que dar conta da casa, ainda da educação dos filhos. Gente, não é fácil. Pensando numa realidade que a gente tem uma população com muita desigualdade social. Então, uma coisa é você falar de uma mulher que está numa classe alta, de uma mulher que está numa classe média, de uma mulher que está numa classe mais baixa. Qual o nível de suporte emocional, social que essas pessoas têm? Né? Então, assim, vai ficando difícil e a sociedade está cada vez mais complexa, né? A gente trabalha cada vez mais, a gente exaure cada vez mais. Os estudos estão mostrando aí, gente, o burnout está entre as mulheres especialmente e doenças, principalmente o quê? Reumatológicas, imunológicas. As mulheres adoecem muito, muito mais do que os homens, quando você pega, por exemplo, as estatísticas do IBGE. A mulher tem sofrido adoecimento. E eu fico impressionada que eu falo assim, bicho, mulher tem que ser estudado, porque a gente consegue trabalhar mais, adoecer mais e ainda viver 10 anos mais, na média. O que a gente fez ali em algum lugar do processo evolutivo que deu certo esse negócio? E outra coisa, né, Miquela, você falou tanto da mulher, tudo, mas essa relação que nós estamos trazendo aí, principalmente porque junho é o mês dos namorados, né? Toda relação homem e mulher, toda relação mulher-mulher, né? Toda relação existem de conflitos. Ela é construída de conflitos, porque os opostos. Se essa relação de opostos não existir conflitos, não é relação. E hoje em dia todo mundo procura o quê? A perfeição, né? Qual que é a relação perfeita? E isso não existe, né? Todo mundo aqui, nós somos adultos, tentamos ser, através de tudo que nós estamos construindo, assim, tentamos ter o pé no chão, né? Ser um pouquinho mais enraizados, né? E quando a gente percebe tudo isso, a gente percebe que também esse amor ele pode ser construído sem possuir, né?
que nós podemos compartilhar este outro também, porque senão nós vamos criar pessoas, indivíduos, filhos, porque todos nós somos pais e mães aqui, dependentes, como o Wagner trouxe, com ego frágil. E hoje em dia a nossa sociedade, ela engole tudo isso, né? Porque nós estamos construindo aí fora relações possessivas. Aquela criança, aquele homem, aquele adolescente, que hoje, né, Wagner, você trouxe aí de 30 anos, antes eram 18 anos, adolescência, depois passou para 21, depois 24 e agora 30 anos, Wagner, segundo as novas pesquisas. Você acredita? É isso, né? E esses adultos, você percebe o quanto essas relações primordiais foram construídas quando você vê aqueles adultos com disputas constantes, comparações, favoritismos, né? Aquele que dentro de uma competição humilha o outro, existe aquela competição de irmão, né, entre irmãos, e não é uma competição saudável, né? É uma disputa de poder, como o próprio Jung fala. Não existe aquela relação do lado dos ciúmes, né, que é o positivo, que é aquela relação empática, né, de cooperação, tolerância. É muito difícil. E esse ego vai sendo construído cada vez mais rígido. E essas amizades que são construídas, não é aquela amizade que você pode falar assim, uma amizade respeitosa durante a adolescência, porque eu recebo aqui grupos também, né, de adolescentes. Então, você percebe através do grupos, eu faço uns grupos assim de 4, 5 adolescentes, porque ao mesmo tempo que eu tenho que olhar esse adolescente, né, no processo terapêutico individual, eu também tenho que trazer ele para o coletivo. E o coletivo, claro, eu tenho que olhar um pouquinho a escola, como que ele é dentro da escola, como ele é dentro da família, mas também através de outros grupos sociais. E eles vão muito atrás dessa popularidade. E essa popularidade também traz os ciúmes. Hum. Né? Competição, né, Elaine? Exatamente. Competição. É aquilo. Eu pertenço a esse grupo, mas como é a minha relação? A minha relação com este grupo é empática, né? É uma relação respeitosa. Como que eu me comporto dentro deste grupo? Como eu desenvolvo essas minhas relações, que também vai cair nas relações amorosas. Então, quer dizer, se nós formos olhar assim, para o termo ciúme, para a etimologia, como o Wagner trouxe, nós vemos ali ao longo do desenvolvimento da nossa personalidade vários âmbitos, né? E qual é o ponto de vista do outro? Como é a minha reciprocidade emocional? Ou é dividida? Ou eu sou egoísta? O Neumann, junguiano, né, também, e ele fala muito de criança, ele traz que, como é que é? Quando a criança, ela se vê no absoluto, absoluto no mundo materno. Aí é que são construídas as relações profundamente dolorosas. E vai muito de encontro ao que o Winnicott fala, né? Uhum. Que o separar-se da mãe é construir identidade. O Neumann traz muito isso. E se nós formos trazer para nós aqui, é isso. É uma identidade dentro do processo individual de cada um, né? Não no processo simbiótico. Você sabe, Miquela, que quando você me trouxe o Winnicott, eu fui pegar um pouquinho os livros que eu pesquiso, né, por causa do meu projeto aí de finalização do curso, e tem um trechinho que eu anotei aqui para te falar e para falar aqui para vocês.
me chamou muito a atenção. Que ele fala assim: quando eu olho, eu sou visto, logo existo. Posso agora me permitir olhar e ver. Olho agora criativamente e sofro a minha apercepção, mas eu também me percebo. Na verdade, eu protejo-me de não ver o que ali não está para ser visto. Quando eu li esse trechinho, e foi ontem à noite, né, depois que nós nos falamos, eu falei assim, ele fala exatamente sobre o processo infantil. Ele fala exatamente sobre esse tema que nós estamos trazendo e sobre o percurso dessa individualidade do ser humano. Porque nós somos construídos. E essa relação com a mãe, se é amparada, é construído saudável, é um processo saudável. Por isso que eu tenho que ser visto de uma maneira saudável. Eu tenho que ser olhado por essa mãe de uma maneira saudável. E a mãe vai nos percorrer, vai permear a nossa vida inteira, né? Como é importante, né, gente? Sim. Os complexos primais, né, da nossa vida são os primeiros, primevos, né? A mãe, ela chega. A gente nasceu de uma barriguinha, né, gente? Não tem jeito. Então, assim, é o primeiro contato que você tem, na verdade, é através da mãe, né? Primeiro contato com o mundo. Mas, gente, muito bom. Acho que a gente trouxe muitos elementos. Esse podcast pode virar muitos outros podcasts, porque cada coisa que vocês trouxeram pode se, sabe, assim, abrir possibilidades de análise, abrir outros podcasts, outras vertentes, muito fantástico. Acho que, olha, para quem não ouviu ainda os outros podcasts, gente, também tem muitos outros temas, viu, porque complementam o que a gente está trazendo. Mas foi muito especial esse episódio, porque eu acho que a gente está trazendo isso, uma provocação para relações saudáveis, para que vocês tenham autoestima, um amor saudável com você mesmo, em primeiro lugar, para que você estabeleça uma relação saudável com o mundo e com as pessoas, com as suas relações, com todos os objetos, né, externos a você. E faz parte da vida o aprendizado. Vamos ser também generosos com a gente, amorosos, de entender o ciúme faz parte sim, né? E se ele tiver desmedido, vamos olhar com isso, vamos olhar para isso com carinho. Queridos, muito obrigado. Acho que o nosso tempinho aqui já encerrou. Agradeço, Wagner, cara, a profundidade que você foi. Elaine, então, você mergulhou na alma do ser humano. Foi muito lindo estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês curtam. E olha, sigam a gente, tá? Muitos episódios legais, muitos temas. E esse mês dos namorados a gente vai trazer várias outras coisas para vocês pensarem. Tudo dentro da ideia do amor. Então tá bom, queridos. Um grande abraço. Vocês querem se despedir também, gente? A gente está deixando aqui um beijo caloroso e boas relações. Aproveitem o mês dos namorados, namorem bastante também. Tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.